Bom dia. Rapaz. Sabe o que a gente esqueceu desses dias? Tocar o shofar. A gente tocou no sábado, né? Mas ontem não. Ontem a gente não orou. Ontem é domingo. Domingo a gente fica recolhido a pedido do papai, né? Com a família, aproveitando, né? E assim, isso também é um ensinamento. O domingo, cada um faz o seu em casa junto com a sua família, né? O seu maná diário, né? Assim como ele falou, eu vou usar vocês para orientar como deve ser feito. Vocês pegam na mão alguns dias, enquanto eu estiver orientando. Aí, conforme as pessoas vão se acostumando, e a gente está muito feliz que nós estamos tendo o retorno de muitos irmãos e irmãs com testemunhos que sim, eles já estão começando a ter uma intimidade mais aprofundada com Deus. Não que ele não estivesse, mas a gente está calando as vozes, assim como... Oi, Débora. Bom dia. Bom dia. Assim como as vozes de Moisés subindo o monte e vai deixando as vozes do acampamento, né? Na verdade, é assim, primeiro as vozes externas, depois as vozes internas, né? A gente vai deixando as vozes e vai se aproximando dele, que está em nós, mas que as nossas vozes, querendo, o corpo, né? Querendo se sobressair, se impor sobre o espírito, vai começando a fraquejar. Por essas e outras que a gente também tem todo um ensinamento, não só de fortalecimento do espírito, que não é por nossa força. Se é espiritual, vem de Deus, e se vem de Deus, está no Espírito Santo, porque só ele convence, né? Mas a gente tem que dar a autorização e dizer, pai, eu quero, eu não sei como vai ser, eu estou aqui do jeito que o senhor falou que era para estar, até porque se a gente for se fortalecer em querer se limpar, a gente não vai conseguir, né? Eu estava até falando, bom dia. Oi, Maiara. Rapaz. Estava até falando com a Lígia na oração inicial aqui, já agradecendo a todos os irmãos e irmãs que estão participando desse relógio de oração, a pedido de Deus, a pedido do Pai, que é difícil, principalmente para quem está tão atribulado com tantas tarefas diárias, né? Começar a aprender ou receber esse ensinamento de vou parar durante um pouquinho do meu tempo aqui, neste período, tipo agora 9 horas, tivemos outros irmãos, bom dia, tivemos outras irmãs e irmãos que estavam em oração, mesmo a gente não estando ali, também estamos no relógio das 9 horas fazendo o trabalho que ele pediu, e já é mais uma oração. E para acumular nesse cálice de oração que ele destinou os anjos a receber lá no celestial, e isso tudo vai transbordar. A gente tem certeza que já está transbordando, que muitos irmãos estão testemunhando isso, não só aqui no grupo, mas internet afora, né? De que mesmo com tudo de estranho, vou colocar essa palavra, estranho, que está acontecendo por aí, mundo afora, coisas que normalmente a gente não gostaria de ver. Um exemplo só, em uma semana, né? O cinturão de fogo do Pacífico teve quase 200 terremotos no círculo todo. Ou seja, a Terra está mostrando que os alicerces estão abalados, estão acordando.
E se isso não for um sinal, eu não sei o que mais precisa para acordar as pessoas que estão ainda dormindo, né? Porque não foi só lá. Na África, o continente está sendo dividido, o Quênia já mostrou lá uma fissura gigantesca de quilômetros. Aqui na costa do Oceano Atlântico nós temos a fissura também da divisão das placas América do Sul, África, que estão se dividindo. Tem relatos sismológicos de uma fissura nova que abriu de direção daqui da praia de Boa Viagem, lá em cima, no norte, em direção à África, de quase 700 quilômetros. Então, fora os furacões. Entrou o André, a Rafa, a Ariadne. Bom dia, pessoal. Bom dia, paz. Então, a gente está aqui só batendo um papo inicial aí, nesses 5 minutos iniciais, 5, 10 minutos iniciais, para esperar o povo entrar, nossos irmãos entrar, para a gente fazer o trabalho de distribuir o maná diário, ou o alimento espiritual na palavra de Deus, que é dada diariamente, de segunda a sexta, aqui na página do Jardim de Oração, né? E no sábado nós temos um encontro que Papai do Céu carinhosamente batizou como Bate-Papo com Jesus, né? Onde nós fizemos o primeiro encontro e foi bem no formato dele. Nós não tínhamos ideia de como seria, não tinha programação. Nós sabíamos que nós não queríamos ser mais do mesmo, só isso. Mas ele formatou tudo e ligou os pontos, né? Porque aqueles estudos que a Lígia fazia e que eu participava de rede, né? Ele ligou os nódulos com a palavra, né? Então os estudos, né, de sistemas sociais, né? Redes sociais, que rede social não é isso aqui que a gente está usando. Isso aqui que a gente está usando é uma ferramenta. Rede social são pessoas unidas, né? E essas pessoas unidas em rede, foi feito um estudo lá na Segunda Guerra, que foi encomendado e tudo mais, e tem aquele blá 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 todo. E aí a pessoa falou, só tem 3 formas de você reunir as pessoas em um sistema social: centralizado, descentralizado e distribuído. Centralizado a gente já sabe, as corporações todas e todas as principais empresas mundo afora sempre foram centralizadas. É um lugar onde uma pessoa manda e todas as abaixo, né? Fica tudo centralizado no Fica tudo centralizado. Só. Descentralizado é as corporações, quando tem os seus gerentes, diretores e empresas. São mais centros, né? São mais centros, então aquelas corporações que têm em vários locais, né? Uhum. Vem pra cá. Oi. As corporações que têm várias sedes em vários locais, com culturas diferentes e tudo mais, e aí cada um cuida do seu, mas tem que se reportar a uma presidência central. Então, essa também é uma forma que muitos já estão utilizando, inclusive no mundo social mesmo, né? E a distribuída, que é o que Deus quer. Eu estou em vocês. Eu estou usando aqui um formato bem lúdico para dizer o que Deus faz no mundo materializado, na carne, em relação ao celestial, onde ele diz na palavra: todos aqui sabem o que um e o outro está pensando, um não precisa falar com o outro, um pensou, o outro já sabe, e cada um age conforme o dom que eu dei e sob as tuas responsabilidades. Ou seja, preciso de tal coisa, quem é o responsável deste dom? A outra pessoa já está vindo para fazer, ou com
Que é quando o corpo de Cristo está realmente conectado via Espírito Santo, né? E ele está treinando a gente por quê? Se vocês já viram que vai ter um apagão XYZ que vai acontecer sei lá quando e tudo mais, ele falou, os meus não temem porque eu falo com todos ao mesmo tempo. E a gente está vendo isso. O testemunho desta madrugada, onde 2 pessoas oraram a mesma oração sem uma saber e olhar a postagem da outra, foi primordial, né? Oi, Jaque, bom Bom dia, dia. Shalom. Isso é só um cisco, fora tudo o que ele está fazendo. O próprio testemunho de todos que participaram do último bate-papo, ou do primeiro bate-papo, né, Shalom, foi exatamente isso. Ele costurou todo mundo com palavras distintas, mas com a mesma... Complementares. Né? Flechas certeiras no coração, obediência, arrependimento e assim, eu estou com vocês. É a certeza que nós temos. Né? Então, basicamente é isso. Né? Obrigado por todos que estão aqui, aos que vão entrarem e quiserem assistir novamente, vai ficar no gravado, como sempre. Né? E a palavra, ou o maná, ou o paraxá, né? Está no livro de Deuteronômio. Isso, capítulo 26, versículos 12 ao 15. Se alguém puder escrever aí para mim, nos comentários. A gente está sem o... Deuteronômio 26, do 12 ao 15, que daí eu fixo aqui, tá? Por favor. Obrigado. E a palavra diz assim, do versículo 12 em diante. Todo terceiro ano é ano de dízimos especiais. Nesse ano, vocês devem dar todos os dízimos das colheitas ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam nas suas cidades até ficarem satisfeitos. Depois vocês declararão ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção que era sagrada ao Senhor e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não violei nem esqueci nenhuma das suas regras. Não comi dos dízimos enquanto estava de luto, nem enquanto estava cerimonialmente impuro, nem ofereci deles aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que ele ordenou. Olhe da sua santa habitação no céu e abençoe o seu povo e a terra que o Senhor deu a Israel, conforme prometeu aos nossos antepassados, terra que é fonte de leite e mel. Obrigada, Raquel. Deixa eu só fixar aqui. Enquanto ela está fixando, vou só fazer uma coisa que eu esqueci. Okay. Né? Hoje é dia... o calendário. Hoje é dia 24 de agosto de 2026. Dia 11 de Elu. Dia 11 do 6º mês, Elu, seguindo a palavra. Isso. Muitos vão dizer, como eu vou saber qual é o terceiro ano e tudo mais? Tudo bem, aqui eles tinham um norte. Deus tinha acabado de dizer, vocês, a partir do momento que eu tirei vocês começam a contar como um primeiro mês. A festa da Páscoa será no 14º dia deste primeiro mês, a cada ano será comemorado e assim vai. E aí depois tem todo o processo que vai sendo incorporado ao longo do tempo, enquanto Moisés está peregrinando pelo deserto. Então... Oi, Tami, bom dia. Bom dia. Oi, Léo. Tudo bem? Como é que você tá, meu primo? Então, dentro disto tudo, o que a gente sempre precisa e o que a gente sempre orienta entre em contato, né? Aprimore a sua intimidade com Deus, pergunte para Ele, Pai, me dá na palavra o que, quando, como eu devo agir desta forma, e Ele vai te dar no coração. Né? Quando eu li, às vezes Ele deixa a gente ler a porção antes de declarar aqui, né? O que Ele conversou comigo foi o seguinte, olha só. E os primeiros 2 anos de colheita,
né? A regra é entregue aos sacerdotes. E aí no terceiro ano tinha esse dízimo especial que era um dízimo social, ou seja, né? Divida com os levitas de onde você mora, né? E com os órfãos, com as viúvas, com o estrangeiro, enfim, com necessitado. E aí quando a gente traz isso para nossa realidade, né? Lembra que a gente já conversou várias vezes, Jesus subiu a régua, né? Sobre essa questão de dízimos, ofertas, primícias, enfim. Onde, pelo menos o que nós estamos vivendo é isso, ver se isso se aplica para você. Sim. Tá? Que não existe mais separação entre o que é nosso e o que é de Deus. Né? A igreja primitiva, na igreja primitiva, logo depois que Jesus ressuscita, tudo é de Deus, né? E aí eles apresentavam, né, Senhor, por quê? Porque eles já tinham acesso ao Espírito Santo, né? O que eu devo fazer? E por várias vezes a gente percebe que tem momentos que quando chega um valor para nós, ele fala, isso daqui eu quero que vocês façam algo para vocês. Isso aqui eu quero que vocês façam exclusivamente para o próximo. Entendeu? E nem sempre é alguém necessitado, tá? Às vezes é uma semente de fé, é uma resposta de oração que ele precisa enviar para alguém. Uhum. Mas tem situações em que ele fala, isso aqui eu quero que você vai sair na rua, você vai encontrar tal pessoa em tal lugar e você vai entregar para ela. Entendeu? E acha. Exatamente, é o sobrenatural de Deus. Né? Às vezes nem precisa ser um dízimo em valor. Não, pode ser dízimo é sempre valor, amor. Sempre dinheiro. Tá, ou então a oferta. Não, mesmo. Toda vez que tá falando de dízimo, oferta e primícia é dinheiro. Tá, porque já teve caso de eu sair na rua e levar coisas também pra quem ele indicou e eu fui, achei a pessoa e entreguei. Mas aí é algo que tem a ver com outras coisas, assim, de você dar uma palavra, ou você dar uma blusa que você, né, você vê que a pessoa tá com frio e tudo mais. Agora, quando fala de dízimo, oferta e primícia, é sempre o dinheiro. Sempre valor. Porque o dinheiro, gente, ele representa o trabalho, né? É o nosso sangue, é o nosso suor, entendeu? Então, é aquilo que nos custa, né? Por isso que tem também bom dia. Bom dia. Aquela palavra de guardem o meu sábado tantas e tantas vezes. Porque muitas vezes, ao longo de séculos, né? E agora principalmente, né? Muita gente fala, mas eu vou deixar de trabalhar num melhor dia de rendimento e tal. Principalmente se for varejo, né? E aí ele diz, quando você tem a certeza que sou eu que cuido, você vai oferecer o melhor de você, ou seja, o melhor de nós, dentro de quem está ali no varejo e tal. Eu tô dizendo que eu era assim. Eu trabalhava todo final de semana. Teve época que eu fiquei 10 anos seguidos, sem férias, trabalhando direto, cobrindo férias de outros gerentes e tudo mais. E foi assim, né? Então eu entrei num ritmo tão automático que parar para mim era uma coisa assim absurda. Mas quando ele vira e fala, faça, né? Não faça com a sua força, só diga, só tome a atitude de confiar em mim. A decisão, né? É a decisão. Então a gente foi de cabeça e falou, é tudo teu, pai, eu não sei como é que vai ser, mas ensina a gente. Porque quem não para tá só baseado na força do próprio braço, né? Mas quem descansa no Senhor e na data que ele pede e não na data que te dá na telha, né? Esse descanso no Senhor é a confiança, né? De que você sabe quem é que é por você. Outra coisa que dá para reparar nesse texto aqui é a declaração, né? Que é importante, que foi feita depois da atitude em si. Então, você entrega o seu dízimo, né, para o levita, para o estrangeiro, para o órfão, a viúva, e ele está como ele não levou isso até o templo, entendeu? Ele está declarando ao Senhor, olhe da sua habitação que eu estou fazendo o correto, sabe?
que eu não fiz isso impuro, né? Eu segui todas as regras, sabe? Isso é importante. E isso te basta, entende? Por exemplo, peraí. Quando você tem aí, faz parte de uma instituição, então pego, você recebe dinheiro de um monte de gente para aluguel do templo, para pagar despesas e tudo mais. É comum você ver em algumas igrejas, já teve igrejas que nós congregamos. Oi, Mari, bom dia, paz. Que tem lá a prestação de contas, né? É uma determinada transparência. Mas pensa o seguinte, o Senhor já está nos avisando faz um bom tempo que no caos que nós estamos, né, na beira para viver, as instituições já vão ruir. Já, né? Estamos assistindo algumas. Exatamente. E aí, isso quer dizer que os ministérios não serão sustentados? De forma alguma. O Senhor vai continuar fazendo o recurso chegar, tá? Agora, se eu não sou responsável por um templo e tudo mais, né? Se aquilo foi dado nas suas mãos, né? Existe versículo, acho que foi em Neemias ou Esdras, depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Um versículo que teve homens que participaram da construção do templo, da reconstrução do templo, tá? E não precisavam prestar contas. Exatamente. Porque eram confiáveis. Então, aqui nesse ano da colheita, como está falando aqui nessa paraxá, é um nível de intimidade com Deus muito forte. Por quê? Porque essas pessoas, nesse período, já estavam sendo treinadas para fazer algo sem que tivesse que ser fiscalizado por aquilo. Eles já estavam sendo fiscalizados, né? Quer dizer, mas sem por outros homens, eu quero dizer. Sim. Entende? E sim, nós estamos caminhando para uma situação em que isso não vai mais ter como acontecer. E aí, você vai deixar de fazer o certo? Só porque ninguém está olhando? Né? Não é por aí. Então, toda vez que você recebe algo e você apresenta ao Senhor e você obedece a direção dele, né? Porque tem hora que ele fala, faz tal coisa. A pessoa tem livre-arbítrio ainda, né? Sim. De falar, não vou fazer, tá bom. Né? Mas você também tem aqui a escolha de fazer o que é dito aqui na palavra. Declare, né? Declare, Senhor, estou aqui fazendo isso, o Senhor está vendo e eu estou levando o seu recurso para onde o Senhor quer, do jeito que o Senhor me direcionou. Porque é bom, é importante, porque tudo foi criado pela palavra. E quando você testifica, colocando para fora, pela palavra, você está dizendo, Pai, eu estou te obedecendo. Esse é minha vontade do coração. Não estou fazendo por medo ou querendo fazer uma troca ou barganha com o Senhor, que eu estou fazendo certo, eu vou receber. Não, eu estou fazendo porque está aqui. Ponto, acabou. O resto é todo seu. O que vier para mim é o Senhor que está passando, se eu merecer. E se não for, eu vou continuar fazendo. Ponto. O Senhor sempre foi plano dele, né, fazer do povo de Deus uma nação de sacerdotes, tá? Então, como sacerdotes de Deus, toda vez que a gente recebe uma oferta, a gente precisa orar e subir essa oferta. Sempre. Né? E para que essa semente que foi entregue nas suas mãos possa frutificar na vida da pessoa. Oi, Larissa, bom dia, paz. Na vida da pessoa que está honrando, né, a sua vida, entendeu? E honrando, em primeiro lugar, honrando a Deus, ok? Então, todos nós temos essa responsabilidade. Isso tem que ser verbalizado. Né? Exatamente. Então, tem os dois lados. Quando você recebe, você subir a oferta, né? E quando você repassa por direção do Senhor, você também declara, Senhor, está aqui, eu estou fazendo a parte que me cabe de acordo com a sua direção. É lógico, tá? Que tudo isso a gente tem que ir treinando, pedindo para o Espírito Santo me lembra, porque são coisas novas para muita gente, e
Deus, ele é magnânimo. Ele sabe que a gente precisa de um tempo de processo para pegar o ritmo, né? Exatamente. Mas tudo que a gente vai treinando e limpando a mente daquele vício de fazer as coisas automáticas, né, vai entrando no ritmo que ele quer. Exato. Pelo Espírito Santo, né? Ele vai nos fazer prosperar muito nesses próximos tempos, justamente para que a gente possa transbordar na vida do estrangeiro, do órfão, da viúva, entendeu? Porque não faltarão situações de caos para que as pessoas precisam ser resgatadas e por isso precisamos estar preparados. Mais até do que com recursos ou mochilas de emergência, estarmos preparados espiritualmente. Oi, Rosana, bom dia, olá. Seja bem-vinda. A Rosana é da época que a gente fez o treinamento com o Rodrigo. Sim, eu lembro. Querida. Então a gente precisa estar muito preparado espiritualmente. Hoje teve uma irmã que falou que sonhou que ela estava com uma bazuca assim na lateral do corpo, assim. É guerra. Né? Daí eu falei pra ela, minha irmã, vai ser daí pra mais, entendeu? Que bom que ela já tá preparada, né? Bem por aí mesmo. Então, não... Está testificando as mensagens que ele diz. Exatamente. A guerra está instaurada, não é que vai começar, já estamos no nela. Espiritual, com certeza, né? E logo ela se manifesta, né? E a gente vai estar pronto também, porque papai só cuida dos seus, né? Essa certeza, essa segurança, gente, é maravilhosa, porque a maioria das pessoas estão ali acompanhando as notícias e estão surtando, né? Muito. Não só com desastres e tudo, até porque é um ano aqui no nosso país, é questão de eleição e tudo mais, e tem muita profecia aí falando sobre invasão, não é verdade? Mas os filhos de Deus não precisam se preocupar. Ele está no controle de tudo, cada passo nosso, cada respirar, sabe, está de acordo com o que ele quer. Até com marcar de guerra eu já tô. É isso aí, Mari. Vamos lá para a próxima palavra? Vamos lá. Então, a paraxá é essa. Quem chegou depois é só ver o gravado, né? Eu vou desafixar aqui o que a Raquel anotou para a gente da paraxá. E a palavra que vai ser aberta agora, eu peço para alguém também escrever para nós que eu fixo novamente, tá bom? Gente, olha só. Essa é assim, uma atrás da outra, várias vezes. Provérbios capítulo 1. Olha, não tem mais espaço na nossa Bíblia para anotar as datas de quantas vezes ele já nos deu essa palavra, batendo nessa tecla, entendeu? E olha, vamos lá. Então, alguém, por favor, escreve aí para mim Provérbios 1, que daí eu já deixo fixo. Ele diz assim: estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Não é estudando, não. Porque se você não temer o Senhor, você vai atrás do conhecimento errado.
Por isso, meu filho, ouça a instrução de seu pai e nunca deixe de lado o ensino da sua mãe. Não é à toa que tem um mandamento só para isso, né? Honra teu pai e tua mãe. Eles serão como um enfeite na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, ele pediu para eu repetir. Quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Como é que a gente não permite um negócio desse, né? Aí ele dá o exemplo. Se fizerem esse convite, venha fazer parte do nosso bando. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Aqui ele deu uma esticada aqui, né? Tipo um exemplo extremo. Não mas precisa serve para muita coisa. Não precisa ser matar na carne, tá? Leva para o espiritual. Exatamente. Né? Bingo. Vamos acabar com a vida do inocente. Vamos engoli-lo vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Presta atenção no que está acontecendo à nossa volta. E tantas pessoas que já foram acusadas e injustamente foram julgadas pelo tribunal da internet. E quando você percebe que a investigação séria vai atrás e percebe-se que a pessoa que acusou falsamente, usando aquilo para benefício próprio ou por causa de ciúme, porque queria destruir a imagem da outra pessoa, ela já foi julgada. Teve um rapaz aí que era político novo e tudo mais, que foi acusado de ter molestado uma pessoa que depois, uma mulher, que depois de alguns anos, depois que ele perdeu o cargo, foi preso, foi julgado, todo mundo destruiu a pessoa, e se ele não andasse em Deus, ele teria se matado, como alguns já tinham feito. Mas ele voltou, por quê? Porque a pessoa, não sei como, acredito que Deus espremeu ela, e ela confessou que falou que acusou injustamente. Isso é um exemplo, teve outros que não tiveram essa chance. Versículo 13. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Venham fazer parte do nosso bando. Tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Doce ilusão. Não siga o caminho dessa gente, meu filho. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para o mal, para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Salmo 91. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. Eles planejam a sua própria destruição. Nossa, ele falou muito isso com a gente ontem no Salmo 64. Também. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, nas portas da cidade. E até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Não estão zombando das pessoas, estão zombando das pessoas que Deus está usando para levar a palavra. É bem diferente isso. Só que em situações comuns, a pessoa cair nesse erro é uma coisa. Eu quero ver na hora que apertar. Tudo bem. Na hora que aperta, todo mundo socorro, Senhor, me ajuda. O problema é que ninguém lê a palavra, né? Ele está dizendo, muitos vão clamar e eu vou virar e falar, afasta-te de mim, eu não te conheço. Todo mundo é zombador e ateu até, né, ter até a água chegar uma arma aqui, na cabeça, né, ter água no pescoço. Aí depois começa, né, o caos de verdade. Por isso que ele fala, a prudência lá no início,
dos que estão começando, ou aqueles imaturos, os novos, vão atrás do conhecimento dos mais antigos, ou seja, daqueles que caminharam antes em direção àquele que temem ao Senhor, que estão seguindo na palavra, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu vou seguir alguém que é impuro, ou eu não estou achando a palavra, que não anda no caminho e tudo mais. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, siga aqueles que já estão no caminho, né? Versículo 23, ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei meu espírito de sabedoria sobre vocês, e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Olha o valor disso, gente. Se aceitarem a minha correção, né? Eu vou derramar o meu espírito de sabedoria. Então, quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo. E sim, ele mostra o plano para as nossas vidas. Gente, não tem coisa melhor do que, em primeiro lugar, você saber quem você é para Deus. E segundo, você saber o que ele quer para você. O que você tá fazendo aqui? Você para de andar perdido, sabe? De tipo, sabe aquela coisa, Deus, o que eu, né? Pra onde eu vou? O que eu tô fazendo aqui? De onde eu vim? Sabe aquelas perguntas filosóficas sim. e tal? Você deixa isso pra trás, né? E você sabe exato, você lembra de tudo. O Espírito Santo te ajuda a lembrar de tudo. Mas deixar uma coisa bem clara. Ele te mostra o plano que ele tem, ele até te mostra aonde ele quer que você chegue, mas ele não fala o processo. É claro que não. Então, deixar bem claro que te prepara. Estamos juntos para ir e caminhar pelo processo, para alcançar aquilo que ele prometeu para todos. Mas o processo... né? Versículo 24. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusaram. Aqui, gente, dá para sentir a dor de Deus falando isso. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Eu falei. Quando aquilo, né, quem lê a Bíblia e não conhece Deus, olha isso aqui e fala, tá de brincadeira. Nossa, que malvado. Mas vivemos no tempo da graça, sim. Só que para você colher a graça, depende de uma palavrinha chamada arrependimento. Né? Enquanto você não cria consciência de que está fazendo algo que desonra o Senhor e você não se arrepende, como é que você quer participar da glória sem carregar a cruz? Ele não diz ali em cima, um pouquinho antes, aqueles que aceitarem a minha correção. Isso não mudou não, gente. Entendeu? Então, assim, nós vivemos numa época em que ele fez as leis. Então, vamos lá, o rei estabeleceu os decretos, certo? E aí, a própria igreja, a própria filha vai e comete um crime. Entendeu? O que ele fez? Não. A correção tem que acontecer. É pena de morte? Tem que acontecer. Ele é justo. Só que aí ele entrou na frente da filha. Ele morreu por ela. Entendeu? Foi isso que ele fez por nós. Agora, a gente só realmente não morre, né? E alcança a graça do Senhor nos absolver nesse nível, se de fato a gente assumir que fez e for lá, né? Porque enquanto não identificaram que foi a filha que fez o crime, e aí? Ia cair sobre todo mundo. Mas a partir do momento que é descoberto e vai lá e se arrepende e tudo mais, aí sim. Então, precisamos prestar atenção nisso. Versículo 27.
quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Então, todo mundo que não despreza o conhecimento e teme ao Senhor está debaixo da guarda dele. Ele se coloca em cima e o machado vai nele e não vai na gente. É simples assim. Agora, é livre-arbítrio. Quer ficar de fora da proteção do Senhor? Quer zombar da palavra dele? Quer, ficar brincando com fogo? Beleza. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos de sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim, tolos. Vocês pensavam que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Como nos tempos de Noé. Tava todo mundo vivendo, entregando suas filhas em casamento, fazendo festa, orgia e tudo mais. E aí aconteceu. Então, assim, ontem mesmo no grupo nós demos um aviso que veio do Senhor e a gente iniciou ali um relógio de oração justamente para trazer a galera para debaixo do guarda-chuva do Senhor. Mais ainda, né? Entendeu? Vem, vamos ficar aqui, ó, todo mundo juntinho, orando, sabe? Debaixo da proteção dele. Porque enquanto estivermos na carne, gente, erros vão acontecer, pecados vão acontecer, inevitavelmente. Tá? Mas não mais em grandes proporções. Porque ele prometeu pra gente, vocês vão precisar lavar o pé. Uhum. Tá? O Espírito Santo não permite mais quem realmente está ali debaixo da proteção que aconteçam coisas graves. Tá? Agora, experimenta sair debaixo dessa proteção pra você ver se o ataque não vem, ó, pá, certeiro. O inimigo só tá esperando uma brecha. Sai da formação. Entendeu? Então, é importantíssimo nesses tempos, sabe? União, fé, congregar. Congregar não é só bater cartão em templo. Congregar é você mandar uma mensagem pro seu irmão, sabe? Bom dia, tô orando por você, entendeu? Congregar é estar disponível. Congregar é se reunir, mesmo que seja online, mas também pode ir lá, faz um culto no lar do seu vizinho, entendeu? Uhum. Mas não deixem de temer ao Senhor e se unir em Cristo, porque é a única coisa que vai nos salvar dele mesmo. Porque a gente não está correndo do inimigo, tá? O inimigo, é isso aqui. Nós precisamos temer ao Senhor. A ira dele é muito pior. O inimigo não pode, no máximo que pode fazer é matar a tua carne, né? Mas o Senhor tira você da fila da vida eterna. Aí eu quero ver. Né? Então, tem uma historinha aqui, né? Dos tempos antigos, de 15 anos atrás, quando eu e a Lígia nos conhecemos. Acho que foi a primeira ou a segunda missão que ela participou, fazendo uma intervenção noturna, que é o nome que a gente dá para um circuito dentro da selva, à noite, de madrugada, onde a gente começa depois das 11h30, perto da meia-noite, vai acabar 2h da manhã, depois de um dia cansativo de atuação em ajuda humanitária, treinamento e tudo mais, que era o que a gente fazia na Força Nacional de Resgate, onde eu era um dos comandantes. Eu e o capitão eram dos mais antigos, responsáveis pelo grupo que estava sendo levado como visitante, né? E numa dessas saídas, onde nós tínhamos um bootcamp de um coronel do exército em Anadias, para quem conhece, litoral de São Paulo, sul, já indo para a divisa com o Paraná,
uma cadeia de 3 montanhas onde tem onça, né? As oncinhas estavam lá. Sempre a gente sentia elas, sentia o odor, porque elas marcam território e tal. E de madrugada é quando elas saem para caçar, né? E a gente, na trilha, acaba passando pelo caminho delas, né? Lógico que elas não vão se meter, porque a gente estava em quase 20 pessoas, e quando a gente fala andem unidos, um agarrado no outro, tipo um grudado no outro, não tão grudado, senão você não consegue andar e tropeça e cai, né? Mas um agarrado no outro, a energia de cada corpo se une. E o animal olha à noite e vê a energia toda. Lembra da vela? Uma vela, outra vela, aí você põe várias velas, a chama. Isso é energia vital, né? Quando nós nos unimos, esta energia aumenta e o animal vê, né? Um felino, à noite, qualquer um deles, quando você olha em total escuridão, você vê o olho dele brilhando. Eu sempre guardava o final da formação em linha e meu capitão na frente. Ali já estava logo na minha frente, e aí eu sinalizei e falei. Não falei, né? Eu sinalizei, porque não dá pra gente falar à noite, né? E aí apertei o ombro dela, falei, ó, ali, né? E ela viu o olho dele, né? O felino passando, indo pro outro lado, atrás de nós, uns 30 metros mais ou menos, dando a volta para saber o que era aquilo. E eu falei, passa para frente. Até chegar ali na frente, meu capitão é o líder, e ele estava monitorando tudo. Alguns estavam com lanterna, ele falou, apaga a lanterna. Apagamos, agachamos e ficamos aguardando. Aí ele deu a voz de comando, e eu estava no fundo. Ele falou, vou dar uns 5, 6 passos para frente para ver o que acontece. Comigo, não sai da formação. Mas não deu tempo de chegar a mensagem. Eu falei, não, tá perto, né? Ele saiu. Eu sou pequeno, eu tenho menos de 1,70 m. Ele tem quase 1,90 m. E na época ele estava bem fortão, né? Parecia um leão marinho, né? Eu zoava pra caramba com ele. Eu mandei esse vídeo pra ele. Ele continua morando lá em Itanhaém, né, no litoral. E aí, ele saiu e não deu 2 segundos, deu um grito, eu gritei, lanterna, todo mundo acendeu, ele estava no chão, uns 5, 6 metros para frente. Aí ele levantou, ele estava de colete e tudo mais, todo paramentado, ele levantou e falou, pô, tá arranhando, né, tá ardendo. A gente pôs a lanterna aqui do lado da barriga e tinham 3 marcas, né, de unha, ou seja, e ele falou, parecia ser não filhote, mas não era adulto. Ainda bem, senão ia direto no pescoço. Porque ia direto no pescoço. Ele só queria saber o que era, porque era maior que ele. E como ele saiu da formação, ele desgarrou. Mesmo sendo maior do que o bicho é só músculo. Ele pulou só para saber o que era e saiu correndo para ver o que ia acontecer. Como a gente fez a algazarra e lanterna e tudo mais, e rodeamos o capitão, ele ficou protegido e não voltou. A gente voltou para o acampamento, dentro da casa, acendemos a luz, ele tirou o jaleco, tirou tudo e tinha as 3 marcas de unha. E ele falou, putz, não devia ter saído. Eu falei, eu tentei avisar, mas não deu tempo de chegar, né? Então, esta proteção, essa simulação que eu estou dizendo que acontece numa guerra, o inimigo só está espreito olhando e esperando a gente sair da formação. Você saiu. Sair do corpo. Saiu do corpo de Cristo, está sozinho, chama o espiritual. Anjos do Senhor, me proteja nessa saída e de volta. Eu já estou com a tua armadura, fortalece ela. Eu sempre digo, eu não tiro, nem para dormir, né?
Eu até ensino o João, ó, eu vou tomar banho, levo o João para tomar banho, falo, ó, agora é hora de orar. E ele já está acostumando, ó, Papai do Céu, Espírito Santo, Jesus, obrigado pelo dia, lava o nosso corpinho e também lava a sua armadura. No sangue de Jesus, obrigado, né? Ele já está acostumando. Quando a gente vai, água e tal, e aí a gente brinca um pouco e fala, agora é hora de orar. Ele abaixa na minha perna e a gente ora, né? Então, a gente tem que ensinar isso tudo até se tornar uma coisa habitual, porque o espiritual e o carnal andam juntos. Só que quando a gente acha que entra no automático e não precisa, é aí que o inimigo está esperando, a espreita. Ele não dorme. Certo? Então é isso, gente. Obrigado, né? Essa é a mensagem de hoje. Vamos nos policiar, pedir preparação para o Pai, né? Receber a graça de Jesus e o direcionamento do Espírito Santo para o dia de hoje. E agradecemos aqui a presença de todos no ao vivo, que é muito bom, no gravado, né? E que Deus esteja com todos nós. Peraí. Fala. Desculpa, é que eu tava lendo aqui do lado, ele pediu para repetir essa mensagem aqui, porque tem pessoas na live que estarão conosco nessa ocasião. Dia 19 de dezembro de 2023. 23. O senhor estava profetizando para nós aqui, né? Ele falando assim: minha graça te alcança por onde você for, minha filha. Creia na promessa, viva pela fé e não pela vista. Você e sua família não saem da minha redoma por nada. Já falei e repito, de vocês cuido pessoalmente. E sim, na próxima Páscoa há coisas novas por vir. Outros grilhões se quebrando, mas tudo no seu tempo. Amo vocês. Sim, estaremos juntos na próxima Páscoa. A Páscoa é a virada, né? Todos que estão responsáveis pelos locais de refúgio, que já estão chegando, né? A partir dessas lives, a partir dos nossos encontros no sábado, né? Todos esses estaremos reunidos na próxima Páscoa. Em nome de Jesus. E como o Papai do Céu não faz nada escondido, ele deu isso já faz 3 anos, vai fazer, né? Vai completar 3 anos. E ele diz, no momento certo eu vou dar a autorização para vocês divulgarem tudo o que eu passei para vocês ao longo desse tempo todo. Vai ficar público, porque eu não faço nada escondido. Mesmo que o inimigo ainda não soubesse, ele pode saber, porque vai estar aqui, está público, né? Mas ele sabe que ele, nosso Pai, está nos guardando. Nós estamos sob a proteção dele e não queremos sair por nada. Amém. Amém. Agora sim, beijo. Tchau, gente.